Olá, meu nome é Dri Buzelin e esse é o podcast Dois Mundos. A gente fala de uma virada de chave, de uma mudança, de um antes e um depois. E não tem como não agradecer esses parceiros. Solar Big Painel, Alessandra Duarte Fotografia e também o After Podcast. É um prazer ter vocês aqui. Se você quiser também estar conosco, é só mandar uma mensagem pra gente. E nossa parceria com o Due Beats. É só entrar em contato nesse telefone aqui. E a gente vai estar junto, fazendo música e gravando sempre. Obrigada. A gente vai entrevistar hoje, aliás, eu vou entrevistar hoje, Léo Pires, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito pela superação, pelo talento e pela persistência. Um cara perseverante, assim, um dos melhores bateristas mineiros. Sou fã desse cara. Léo, é um prazer ter você aqui. Dri, prazeraço meu. Como eu te falei, esse projeto ele é importante, ele é necessário. Eu te agradeço muito pelo convite. Eu tenho assistido e tenho gostado muito. Ai, que bom, Léo. Esse propósito é diferente, ele alimenta. Ai, que bom, Léo. Eu acho assim que é tão importante a gente trazer histórias, tanto que a gente estava conversando aqui nos bastidores, para o pessoal que está começando agora, para as pessoas que estão com mais idade, independente da idade, é uma história de antes e depois, porque a vida ela vai nos proporcionar essa história de mudanças de chaves, de viradas, e às vezes não são só dois mundos, são vários dois mundos, né? Eu acho importante para as pessoas que estão começando e as pessoas que estão seguindo e tentando. Eu acho que está todo mundo recomeçando sempre. Sempre acontece isso. Uma relação pessoal ou profissional, isso é completamente normal. E cada um tem uma etapa de vida, etapa de projeto. Às vezes você está achando, né, mas hoje em dia a gente vê em redes sociais, puxa, a pessoa fez essa trilha, fez essa meta, atingir. Olha, cada um está num. E é engraçado, né, Léo? Porque a gente tem nas redes sociais uma visão meio superficial das coisas. Então, a gente, às vezes, não sabe também o trajeto que levou aquela pessoa a chegar nesse propósito. Por exemplo, eu fico vendo o seu caso como baterista. Eu não sei como é que a bateria entrou na sua vida. Como que ela entrou? A música. Bom, eu sou o 9º filho e ainda tinha meu pai, minha mãe e minha avó em casa. Então, era uma família com 13 pessoas. Claro que na minha infância, graças a Deus, ficava na rua o tempo todo. Mas quando eu passava em casa, tinha um quarto do som, 2 irmãos dormiam lá, mas tinha um quarto que ficava o som, aquele tipo gradiente, clássico. Sim. E o seguinte, Dri, não teve músico profissional que eu tive contato na família. Mas cada um tinha uma coisa. A minha irmã gostava de Beatles, a outra de Secos e Molhados, a outra de Rita Lee, um outro irmão com Supertramp, outro Pink Floyd. Aí minha mãe com Luiz Gonzaga, eu acho que minha avó Francisco Alves, meu pai Nelson Gonçalves, mas enfim, miscelânea. Referências, né? Aí eu comecei a ouvir umas coisas. Quando eu pedia para ouvir Queen, Beto Guedes, que legal. Milton. E aquela cena da MPB 70, por exemplo, Caetano e Djavan, eu furei disco, né? É uma delícia. Então, eu nunca pensei em ser músico. Minha avó era lavadeira de um hotel. Meu pai, pedreiro, mestre de obras. E minha mãe, da casa. Nem vou falar que ela era dona de casa, porque ela não era dona da casa. Não, ela comandava tudo, né? Nem comandava, enfim. Então, não tinha referência. Eu falei assim, eu quero estudar, eu quero fazer isso. E eles não tinham experiência com ninguém que tivesse trabalhado com música. É mesmo? Nunca então, imaginei completamente isso. Completamente solto. Olha, quando você fala assim, Léo, são os grandes músicos, eu vou te falar uma coisa, eu sou muito insistente. Há muito tempo. Por quê? Isso eu falo assim, na minha aceitação, da minha natureza. Até hoje eu assisto, pela manhã, por exemplo, eu assisto uns vídeos no YouTube, eu pesquiso, eu ouço coisas que eu não gosto. Mas tem que ser. Eu acesso conteúdos de pessoas que eu não gosto. Tem uns artistas que ou alguma coisa pessoal, ou tem alguma coisa ali que a música não me chama atenção, mas eu me intero pela música. Sim. Eu consigo dividir. Sim. É uma coisa que eu tenho. Só já falando de dualidade. Sempre aprendendo, né? Sempre buscando conhecimento. Pelo menos me informar. Tem que ter. Eu gosto dessa coisa, eu gosto de ouvir música. E tem uma coisa que para mim é legal, Dri, falando assim, fazendo um trocadilho com dois mundos. Vou falar assim que a dualidade é uma forma... São os 2 ouvidos que eu tenho. Se a gente for ouvir uma música agora para eu gravar, ou para a gente falar da música, a gente vai pensar, olha, esse piano... Ele ocupa esse espaço na mixagem, olha a oitava que ele trabalhou, essa harmonia, esse reverb, essa compressão, principalmente a bateria,
qual bateria, qual deve ser a pele, microfonação. Eu tenho essa viagem técnica. Sim. Não tem propriedades, é uma viagem, porque eu não estava lá, a não ser que eu veja, assista, né? A produção em si, né? Isso. Mas eu tenho, graças a Deus, eu continuo com um ouvido de ouvinte. Que bom. Isso é bom. E que eu volto nas músicas que tem sentido. Então, por exemplo, eu não gosto de playlist. Não é que eu evito o seguinte, eu quero ouvir uma música, então eu quero ouvir uma música que fala de amigos, do que eu lembrava dos meus amigos. Ah, entendi. Às vezes não é o álbum, é aquela música, aquela poesia. Entendi. Porque assim, Indri, vou te falar uma coisa, não é defendendo, eu falo assim, antigamente era melhor, porque esse papo não é isso. Não, todo mundo tem a sua geração, tem o bom da geração. Isso, e nem vou citar aqui, não tem como eu citar 500 composições. Não, é impossível. Mas um dia desses me falaram assim, Léo, porque você conhece... Me falaram uma coisa do Djavan que eu conheço muito. Eu perguntei assim, olha, tem um disco do Djavan que tem Faltando um Pedaço, Meu Bem-Querer, Sina, Samurai. Isso, hoje em dia eu compartilho assim, ouça Sina, porque muita gente conhece uma versão dele ao vivo, que eu gosto, mas eu falei assim, você sabia que tem 2 solos de vozes? Ele gravou 10 vozes na música Sina, original. Entendi. Então eu não quero ser assim aquele cara que sabe tudo, o dono da verdade, não. Mas você adquire conhecimento. Mas para as pessoas entenderem que quando eu comecei na música, isso me inspirou. E isso me inspira até hoje. E como é que você fez? Aí como que você optou pela bateria? Eu comprei um violão aos 10 anos, que a cena era muito forte do rock 80, pedi minha mãe um violão, 2 anos depois baixo. Mas eu sou canhoto, meu irmão, de vez em quando ele montava o baixo de jeito, eu trocava, eu pedia a ele. Só que um dia, aí eu entrei numa banda, e o baterista era muito novo, falou assim, eu quero ir pra Cachoeira, a gente não quer ensaiar sábado não. Eu não sei se ele estava trabalhando, eu acho que ele devia estar no colégio, mas ele falou, não, gente, sábado é dia de cachoeira. Ou de passear com os amigos dele. E falou assim, Léo, a gente tem um show para fazer, era o meu aniversário de 15 anos. Eles me chamaram porque o meu irmão tinha uma bateria, não é porque eu tocava. Menino do céu. Sério. E que eu tinha vontade. Você vê que nada é por acaso. Nada é por acaso. Inclusive, Adriana, eu quero esclarecer para muitas pessoas, Léo, por que você já gravou tanto? Eu já gravei muito. Um dos motivos de eu ter facilidade de direção. Se a gente ficar uma tarde assim, vamos tentar chegar no resultado, eu não tenho problema com isso. A vontade de fazer as coisas acontecer, do coletivo, o dono do projeto. Isso mesmo, você gosta do projeto. Eu não visto camisa de time, eu jogo descalço na chuva. Isso é muito bom. Na terra. Não é colocar, não tem esse simbolismo, com todo respeito, mas essa é a minha história. Mas enfim, eu sempre tive essa boa vontade de gravar. Sim. Então eu lembro que um estúdio, uma vez um técnico falou para mim assim, Léo, tem uma gravação de uma turma do interior, o baterista, se der, ele vai trazer baqueta. Já conversei com eles, porque assim, a gente tem que voltar no mundo. Entendi. De 30 anos atrás, era outro mundo. Aí eu falei para ele assim, olha, é o Peron. Ah, sim. Lá do Estúdio 108, é o antigo Estúdio 108. Eu falei assim, nossa, Peron, eu vou fazer 2 shows, eu vou ter um baile de madrugada, mas eu tô aqui. Adri, eu fui o primeiro a chegar no estúdio, não somente o primeiro no horário. Sim, mas isso é uma coisa sua também, né? Eu tenho ansiedade. Mas você sempre é pontual. No Brasil, quem é pontual é ansioso, né? Não sei, eu cheguei 1 hora antes aqui. Será que eu sou ansiosa? Você ganhou hoje bem. Você deu voltas. Não dei. Mas aqui, aí eu não cheguei no estúdio. Claro que eu precisava da questão. Sim. Eu acho que foi uma permuta, não tinha um cachê. Mas foi uma experiência. Eu sempre faço essa... essa programação, né? E sempre acho que toda vez que você trabalha, não é só pelo não é. Você aprende, você... Tropeço também é passo, erro, experiência, horas de voo, enfim. Eu lembro que eu cheguei no estúdio, eu fui o primeiro a chegar no estúdio, assim, mas mais concentrado que todo mundo para aprender. Não é que eu era a participação, eu era o cara. Então, aí eu demorei a perceber, mas eu comecei que eu tinha mais vontade que as pessoas. Sim. Querer fazer mais. Isso me traz problemas. Mas nesse caso, por exemplo, na hora que você pegou a bateria sem saber tocar, porque você não sabia? Mas eram coisas básicas. Eu não gosto de falar assim, de citar nomes de artistas. Não precisa, mas... Mas tem umas coisas, tem uma diferença tem alguns ritmos básicos que é como se você entrasse numa aula de música. E a gente tocava um repertório mais simples. E aí você entrou com a bateria e começou... Aí você gostou da bateria. Olha, eu gostei...
Porque teve uma troca interessante. O mesmo dia que eu saí do baixo para a bateria, um colega saiu da guitarra para o baixo para apagar esse incêndio. Nossa, meu Deus! Pra gente tocar na festa dessa menina. Que eu não lembro, já perdi o contato, mas eu lembro do Beto Serrote. E quantos anos você tinha? Eu devia ter 13. Era um menino. 87. Mas olha, já com legal. Desafio. Na minha ansiedade, eu fiz... Eu lembro que a minha família estava assim, a gente morava num apartamento, eu ouvia as músicas. Tinha uma música que eu lembro que era do metrô. Talvez beat acelerado, deve só para todo beat mundo acelerado, ter uma... 4x4, todo mundo ter uma... fica mais fácil aqui, tá? E aquilo ali, eu falei assim, eu não sabia, eu não tinha professor, eu vou tentar com a direita, com a esquerda. São músicas mais tranquilas, né? E tinha a ver com... Exatamente, e eu com a tava no época nível também, mais você estava tranquilo. nessa época. Exatamente. Mas aí, Idri, o que aconteceu? Um tempo depois, o Beto Serrote e o Cleiton Homem, eles foram para bandas de baile. E lá já tinha bateria, eu fiquei sem contato. Não tinha grupo de WhatsApp, eu não tinha destaque. E o que aconteceu? Quando eles foram para um grupo de baile, a minha família mudou, na verdade, de um apartamento para uma casa menor. Não tinha como eu continuar a ser músico. E vendo, minha mãe ainda não tinha... Minha mãe tinha passado um concurso há pouco tempo. Meu pai com problemas. E aí eu fui ser auxiliar externo, era tipo office boy. Olha, eu me desliguei só. da música. Olha porque não tinha como eu tocar. E foi quanto tempo como... que você ficou desligado? Quase 2 anos. Meio que dos 17 aos 19. Mas aí você não tocava em casa ou você continuava com a Não tinha mesa? como tocar em casa. Não tinha incentivo, não tinha espaço. Tá vendo? E aí, na hora que você volta? Essa mesma turma da banda de baile falou assim, Léo, agora a gente vai montar a nossa banda. Aí eu voltei. 2 anos depois, eu tive a oportunidade de tocar no Quiosque Deck, que era uma casa que fez um barulho, mas ali teve outra dificuldade. Eu estava nesse nível. As pessoas brincavam nesse nível. Pois é. Eu entendo bem isso. Depois de 3 semanas, né, que o Ziza falou assim, Léo, realmente não encaixou, eu vou chamar outro músico. E eu tinha que aceitar, porque eu errei as 3 semanas, eu errei todos os ensaios, todos os shows, tudo. Nesse dia, foram umas pessoas do rock, de uma banda, que eles foram da canja. Quando eles foram tocar as músicas, que eu não tocava, eu falei assim, Léo, deu o ar da graça, ele entendeu que algumas músicas eu já tocava, eu precisava de tempo, precisava mudar. Exatamente. Isso. Aí o que aconteceu? É uma questão de adaptação. Aí depois eu fiquei mais 7 meses, que isso fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Porque no Quiosque Deck a gente tocava para as pessoas dançarem. Sim. Tocava salsa, tocava lambada, era o princípio do axé. Legal. Tocava, então, Santana, tava tocando a música Tinha tudo, né? Tinha tudo. O DJ tava tocando uma música, Aquele Abraço do Gil. A gente tocava em cima. Então não tinha um repertório, não tinha ensaio, você vai seguir isso aqui. Nossa, aí é um aprendizado louco, aí o Tizuma foi da canja. Oh. Aí eu vi o Julinho Barbosa, aí o Chechel da Timbalada foi da canja, viu os baianos tocarem. O Quiosque abriu um espaço. Como é interessante aqui isso, aprender fazendo, né? Aí o Quiosque abriu espaço, tinha uma produtora, acho que era a DM, que era uma parceria, todo domingo tinha um show. Eu lembro da DM. Elba Ramalho, Ivete, tudo quanto aquele movimento de música baiana. Sim. Eu assisti tudo, porque eu podia entrar lá. Olha só, que legal. Então, o Léo que estava lá, era o cara que trabalhava na sexta e sábado. O baterista, né? Que estava ralando para tentar. Aí, nessa hora, o nível estava aqui. Eles continuavam brincando e eu continuava tentando. Você estava subindo, né? Já estava chegando lá. Eu subi de nível, só que eu não era com sorriso, não era fácil. Claro, nunca é. Era pouco tempo. É difícil. Só que essa pesquisa, eu chegava na terça-feira no ensaio, aí eu falava assim, gente, eu vi a bateria ali eu vi um batera fazendo uma levada no show. Pronto, né? Chega, que bacana, olha, eu vi um arranjo e tal. Aquele ali foi me inteirando, sempre gostei. Como é importante a perseverança e buscar sempre o conhecimento e a informação, que é isso que você faz até hoje, né? Eu busco, claro que eu sou um músico prático. Se eu tenho uma demanda, essa semana eu tenho demanda de gravações, aí eu me aprofundo naquilo. De movimentação, um colega meu fala assim, tem que calibrar as mãos, mas é porque é isso mesmo, você estuda coisas básicas na bateria, mas tem hora que você troca um instrumento, ou para você chegar em tal sonoridade, é importante você trocar várias coisas, às vezes a bateria toda. Sim, aí exatamente. Assim, mas e a coordenação? A coordenação chega a mudar. Sim.
você chegar no resultado, para você trocar tudo. Com o equipamento que você tem, né? Com o que você vai tocar, exatamente com o estilo da música, com tudo, muda tudo, então tem né? que ter essa paciência da pesquisa, ela não é remunerada, a preparação do músico. Não é. É o que a gente estava conversando no podcast junto com o meu irmão Márcio. Assisti. A gente estava falando sobre isso, exatamente. No Brasil, não é remunerado o artista do jeito que deveria ser, porque a dedicação é enorme, o que tem que estudar em casa, né? É enorme, o estudo para ser músico é enorme, é uma dedicação enorme, e aí você ganha um cachê que não condiz ao que você sabe. Então, o que acontece? Isso é uma realidade que eu já sei, então tento organizar, tem que ter paciência. Sim. Por exemplo, vou ter que pesquisar, isso não é fácil. Mas claro, com experiência e com insistência. Então, quando eu comecei, voltando lá no primeiro momento, até de ouvir música. Eu falei assim, peraí, tava jogando bola, suado, mãe, não vou almoçar não, vou no banheiro, mas passar no quarto, puxa vida, meu irmão deixou ouvir isso. Então, de insistir, isso eu tenho. Aí você fala assim, mas você não consegue foco, você não consegue algumas outras coisas. Não. Mas o que eu tenho facilidade é essa persistência, isso. Mas, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta, uma curiosidade que eu tenho sobre você, é pessoal, você gosta mais de gravar ou do show? Eu me sinto melhor no estúdio porque tem a ver com a criação. Eu também. Com a criação. E o que acontece ali no estúdio, para mim, eu tenho mais controle. Em show, Dri, tem muitas coisas. É tão gostoso, não é? Tem algumas coisas tão intimista, em shows eu gosto, que me tiram, às vezes me tira a concentração. Sim. Pode ser luz, pode ser uma reação do público. Sim. Claro que eu gosto muito de tocar. Sim. Mas tem hora que no estúdio eu consigo fazer mais música e eu não canso. É muito mais gostoso. Eu dou intervalo e não canso. Exatamente. É engraçado isso. Eu outro dia estava comentando até com minha mãe. Falei, mãe, eu vou retomar o meu projeto musical. E fiquei pensando assim, poxa, mas eu gosto tanto de gravar, eu gosto tanto pouco de fazer show. Até feio falar isso. Mas eu tenho que falar a verdade, porque olha, gravar é tão intuitivo, ele é tão orgânico. Você também tem aquela sensação tão boa de criar, de estar fazendo, sabe? Eu gosto muito da criação. Então assim, eu vi que você lançou sua primeira autoral, não foi? Eu lancei a primeira autoral no final de 2018. Porque eu já tinha muito, diria, é difícil de acreditar, mas em 94 eu gravei minha primeira música autoral. Ah, foi? Instrumental. Ela tem fita cassete, mas nesse momento que eu estava tocando, que eu te falei, que eu comecei a tocar mais na noite. Depois eu tentei alguma coisa em 2004 e 2009. Mas por mim, eu levei umas câmeras para o estúdio, não conseguia, essa coisa de não pedir ajuda, não aceitar ajuda, né? Querer fazer tudo. Só que depois, Dri, você já quer entrar numa fase pessoal difícil? Claro, já, pode. Porque tá tudo linkado. Eu acho assim, a gente tem que falar, né, feito eu estava falando com você, dos seus mundos, para você se sentir livre para falar tudo. Isso foi em 2009, eu tentei fazer uma gravação, mas eu entrei num processo de esgotamento. Foi? Há muitos anos que eu não cuidava de mim. Não cuidava, não sabia tão importante que é o sono, tão importante que são as pausas. Na alimentação, e a academia não é para ficar em frente ao espelho, assim, mas eu não tinha essa noção. Eu cuidava dos outros, eu tinha uma preocupação, ainda sou uma pessoa muito preocupada, muito intensa, muito ansioso. Pessoa muito ansiosa, então, às vezes eu sofro mais... Pelos outros. Sofro. E numa época que eu comecei a prosperar muito, e eu, por exemplo, te dando esse exemplo, em 2009 eu tentei gravar alguns vídeos. Liguei, levei um colega, a gente ligou câmera e eu já não tinha energia. Ah, sim. Desci em Belo Horizonte, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, estava gravando um disco de alguém. Não, loucura. Eu entrei nessa pilha de não parar. Isso é muito ruim. Eu fiquei mais ou menos uns 5 ou 6 anos com excesso de álcool e cocaína. Eu nunca gostei. Aí você fala assim, mas e a cocaína? Olha, já tinha acontecido de diversão. Cocaína para mim não é uma droga, é um veneno. Mas é tão importante dizer isso, sabe? As pessoas que assumem. Isso é bom para as outras pessoas entenderem também que é possível chegar lá e sair de lá. Isso. Né? Eu não tive... Assim, não foi tão difícil sair da cocaína, porque não era o álcool já é uma luta. O álcool é uma luta semanal para mim. E ele é mais fácil, né, de achar, de consumir e tudo, mas não sei. Ontem teve jogo, por exemplo. Eu driblo, falei assim, não, eu quero tá bem hoje para várias coisas. Quando no outro dia eu não tenho trabalho, eu me dou o direito, assim, às vezes, mas eu tenho problemas. E é um trabalho que é uma coisa que diário, você vai ter, né? É para a vida e toda. Sim. Não é diário. Não é diário. Esse nível, eu acho que cada um tem um nível, uma compulsão.
O que acontece? Só vou dar um exemplo do futebol, que claro. Espero que não é uma fórmula, mas espero que seja positivo. Sim. O jogo foi de 7 às 9. Se eu chegar às 6 horas no bar, 3 chopps. 7 às 8, 3. 8 às 9, 3. Exatamente. E como ali eu já não estou bem para uma decisão, é perigoso eu ficar até 10 e meia ou 10 e 11, 12 chopps. Esse ano eu tive uma história dessa. No outro dia, eu estava sequelado. Então eu tenho que decidir o que eu vou fazer hoje. Essa história que eu não conseguia prever. Entendi. De 15 anos atrás. Eu falei assim, pô, é melhor eu dormir. Para eu ajudar uma pessoa, eu tenho que estar bem. Não, mas eu não podia estar bem. Entendi. Numa terapia que eu fiz, eu falei assim, Leonardo, você está sentindo culpa. Porque eu estava muito bem, mas ao mesmo tempo com isso. E não tinha energia. Será que não foi uma autossabotagem? Rodrigo, eu acho que foram várias coisas. São várias coisas. O que você acha, por exemplo, você estava falando que quando você chegou na cocaína, você levava ela como diversão. E o álcool também as pessoas levam como diversão, né? Exatamente. É porque antes eu já tinha experimentado cocaína, mas numa outra coisa. Era uma diversão assim, mas dessa vez era bebia e usava. Só que ficou muito tempo. E eu não usava para disfarçar. Eu fiquei muitos anos, bebia e usava. E, se eu falar um número de horas aqui, ninguém vai acreditar, Adri. Mas não tem como eu não falar. Não, tem que falar a verdade. Não tem como eu não falar, porque tem responsabilidade das pessoas que vão ver, inclusive família. Exatamente. Mas teve uma vez que eu saí, num sábado de manhã, não eram 11 horas da manhã. E quando eu cheguei domingo, não eram 4 horas da manhã. Mas o tempo todo na rua. Nossa, Léo. Aí você fica com dívida num bar, você fica depois você tem que pagar, você deixei coisa assim, mas uma loucura da loucura da loucura. Sim. Eu sei que você tem um tempo limitado, então eu já vou falar uma coisa aqui. Você fundou totalmente na situação, né? Porque vai dívida, vai tudo, né? Vai tudo, e assim, reserva financeira, e a questão de deixar de ir em shows. Não, e comportamentos ruins, você dá telefonema, você fala assim, meu Deus, não, é um caos, assim, até hoje eu lembro disso toda hora do dia, mas é um combustível bom. Sim. Eu transformo isso num combustível. E como que você... E esse processo, me conta. Pois não foi uma virada de chave, mas teve um dia desse, um dia desses que eu vivia, aí teve um domingo assim, eu falei assim, oh meu Deus, eu queria... porque a vida já estava chegando no fim. Já estava partindo para isso. Já estava? Já estava. Eu falei assim, poxa, como que seria uma semana de vida? Olha só. Que seria bom pensamento. Que eu aproveitaria se eu tivesse mais uma semana de vida? Que lindo isso. Léo, muito bom. Bebe uma água. Fica tranquilo. Só para não engasgar. Nem Nossa, mas eu imagino, deve ser muito difícil. E a coragem que você tem, né, de falar isso, corajoso. Corajoso demais. Bri, enfim. É só para não engasgar, que senão você não faz uma coisa nem outra. Pode ficar tranquilo. Mas enfim, aí nessa semana, então por isso que eu te falo que não teve uma virada de chave. Nessa semana, eu fiz uma coisa que eu não fazia antes. Por exemplo, quando eu deixava minha filha em frente... A escola. O escolar, em frente à casa, eu tinha ansiedade, eu não tinha energia nem para cuidar disso. Eu cuidava, claro, cuidava das outras, de todo mundo, mas com poucas, muito raso. Sim. Né? Emprestava dinheiro, cesta básica, coisa que eu não faço hoje, sabe, Adriana? Eu tento ajudar de outras formas. Exatamente, também acho. Mesmo porque eu não tenho dinheiro. Não, e se tivesse, falo sério. Mas eu adorei essa. Não, o pouco que eu tenho, eu destino, eu ando com dinheiro no carro. Mas foi engraçado. Para as pessoas, mas a realidade é assim, já que é para aterrissar, vamos aterrissar direto, né? Mas, Dri, o que acontece? Algumas coisas, aí, eu já fazia trabalhos sociais. Sim. Mas eu acelerei o processo. Sim. Se eu estava numa época... Eu sempre gostei de gravar com todo mundo, mas eu acelerei o processo. A internet tinha me pirado, que eu não estava no YouTube, eu não estava... meus trabalhos não tinham sido digitalizados, e eu estava mal. Então era um efeito cascata. Não, estava loucura. Só que aí, eu falei assim, não, peraí, eu vou... Esse dia, por exemplo, que eu fiquei mais de 30 horas fora de casa, eu tinha 2 dias de ressaca, no mínimo. É claro. Você vive um inferno químico. Sim, exatamente. Só que aí, eu coincidi, eu não vou lembrar datas, viu, Dri? Não sou preciso. Tinha um negócio de um hotel, não tinha? Que você começou a subir escada, descer escada. Vou chegar lá. Não é isso? Vou chegar lá. Que eu já te entrevistei, né? Então é a segunda vez que eu te entrevisto. Isso. Aí nessa época... não era para bater na mesa, desculpa. Não tem problema. Nessa época, eu comecei a mudou minha vida. Eu comecei a mudar.
de ir para casa da minha mãe no domingo para ela saber que eu não estava na rua. Olha que bom. Levar minha filha para o colégio. Fiquei 9 anos levando minha filha, acordando 6h30 da manhã, independente do horário. Sério? Aí eu deixei de ser um cara mais cansado. Sim. Coincidiu isso foi mais ou menos 2015. Mais ou menos em 2017, aí deu um salto, apesar de... vou dar esse salto. Eu viajei com a Adriana Moreira para os Estados Unidos. Sim. Só que a empresa, a mala não foi extraviada, eles perderam. E eu tomava 4 medicamentos. Lembrei, 2015 também, André, eu vinha de vários tratamentos, só que em 2015 ajustou os remédios com essa força de mudar. Sim. E lá onde eu fiquei... Isso te deprimiu também, né? Você entrou em depressão, né? Com esse processo todo, né? Ou não? Muita depressão. Porque é um processo que leva à depressão. Assim, não vou arredondar para 30 quilos, mas 28 quilos. Muito mal. Não, eu tava morrendo. Assim, muita coisa. Não, eu era 28, mas a mais. A mais? Mas eu tava inchado, tava completamente deprimido. Entendi. Não sei, assim, não tenho o que falar. Mas nessa viagem aos Estados Unidos, eles perderam a mala, só que todo dia tinha que ligar para lá. E aí, como é que vai ser? Onde que vai entregar? Não foi entregar? Todo dia eu tinha que sair da casa, do campus, pro refeitório. Eu estava sem remédio. Sim, sem o remédio. Mas a ansiedade acabava na caminhada. Olha que bom. E depois eu tinha que ir do refeitório para comprar uma peça de roupa, porque eu não tinha roupa. Você não tinha nada, a mala tinha sumido. Sumiu. Só que eu fiquei vários dias assim. Quem me deu apoio foi uma viagem com a Adriana Moreira, quem me deu apoio foi o Cláudio Moraleida e a Mônica Horta. A gente teve um descanso que a gente podia passar um dia em Nova York. A gente andou o dia inteiro. Uhum. Então eu comecei a perceber o seguinte, puxa vida, eu tenho crise de ansiedade e ela ameniza com a caminhada. Uhum. Com a caminhada. Olha que legal. Então eu não parei de fazer isso. Esses últimos tempos em hotel, vou dar esse salto todo. Tem mais coisa pra gente conversar, claro? Tem. Mas é o seguinte, gente, o que dá para fazer hoje? O que é o mínimo que a gente pode fazer hoje? Eu vou comer um pouco menos, eu vou ingerir menos açúcar, eu vou beber menos. O que dá para ser feito hoje? Que legal. É difícil tentar, é difícil mudar. E hoje você faz trilha, né? Você já tem isso das trilhas, né? Que eu fico chocada, que aí você posta lá assim, saí daqui e fui pra lá. Eu falo, como assim? Rodrigo, porque aí é uma conexão com a natureza. Uhum. E eu não sei, cada um é de um jeito, mas aí vira quase uma conexão espiritual. Nunca tive essa coisa, são tantas calorias, ou tem que emagrecer, tem que fazer isso. Não. É um processo de prazer, né? É o que me faz bem. De fazer isso. É o que me faz bem. Só que não é fácil. Você se programa, por exemplo, às vezes eu programo com algumas pessoas, vamos fazer uma trilha, de repente sábado à noite, todo mundo cancela. Eu tento ir sozinho. Entendi. Então esse processo seu, né, que foi uma virada de chaves, foi. Porque foi uma virada de chaves sua. Você percebeu que caminhar te fazia bem e que aquilo poderia mudar a sua vida. Aí foi um processo de emagrecimento, de tirar a parte química, de tirar o álcool, de simplesmente de começar a viver novamente, né? E viver com sua filha, entender a sua mãe, entender, né? Que tinha toda uma família ali que você poderia estar presente, né? Isso, e aí vem outras coisas. Por exemplo, eu fiquei muito tempo em estúdio e quando eu falo assim, até trancado no estúdio, essa coisa... pouco do lado virtual e um pouco do lado me reconstruindo. Uhum. E eu comecei a gravar músicas também. Sim. Eu falei, quer saber? Essa música não é para ficar na gaveta. Se eu estiver na voz de alguém, é porque eu não consigo cantar. Eu consigo assoviar. É difícil o processo. Para mim tá aqui, mas eu não consigo. Entendi. É difícil, assim, eu materializar a música. Então, comecei a aceitar ajuda, aceitar essas permutas, essas contribuições. Legal. Entendi. E aí... Quando você começa, faz uma vez, você quer fazer de novo. Eu tirei o foco. Hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Adri, recente. Segunda-feira, eu fui pular a corda no final do dia. De repente, eu ouço uma mensagem profissional, uma mensagem ruim. Me tirou o foco. Sim. Não conseguia, eu tinha pulado 4 minutos, eu não conseguia pular mais 5 segundos. Nossa. Travei. Entendi. Porque foi uma coisa chata. Sim. Mas são coisas do mundo. Incomodou, né? Incomodou. Sim. Aí eu pausei, respirei fundo, fiz outro exercício, é tipo uma roda assim, e voltei e falei assim, não, eu vou fazer de raiva, eu tenho que fazer 1 minuto de corda, para eu completar os 5 minutos, que é o mínimo que eu faço. E aí eu acabei fazendo mais tempo, quase 3 e tal, mas o que eu quero dizer com isso é persistência. Sim. O problema que eu tinha antes, que eu acho que é muito comum que as pessoas têm, é o automatismo de ir para um bar.
muito automatismo. E que liga a outras coisas, né? Por exemplo, tem muita gente que vai, eu vou pro bar e vou fumar. Toda vez que eu bebo, eu fumo. Toda vez que eu faço isso, eu vou para um show, eu uso droga. Toda vez que eu vou receber meus amigos em casa, eu vou beber. É o automatismo. Sabe? Entra no modo automático. Isso. Então, o que eu tento fazer hoje, que isso vai ser, espero fazer isso para sempre, coisa que eu não fazia antigamente, eu era assim, saia fazendo as coisas sem planejar, mas sem planejar nada. O meu comportamento, o meu dia. E não estou falando de horário 8h30. Não, eu entendi. Tem uma organização, pelo menos, né? E do que eu sei onde que está o meu ponto fraco. Entendi. Então, essa história de ir para alguns lugares, beleza, eu posso ir. Eu vou lanchar, eu vou jantar, pode ter um vinho, uma cerveja, mas antes eu vou fazer uma caminhada. Ando nesse automático já tem um tempo. E aí, em 2020... na pandemia, eu descobri o projeto Corre Pra Ver. É isso que eu te perguntar. Eu imaginei. Eu já estava esperando. Eu falei, eu quero saber. E como que foi isso no projeto Corre Pra Ver? Só pelo Instagram, vendo só para atletas. Eu falei assim, não é para mim. Mas eu cheguei para... 2 vezes eu passei mensagem para Raquel, eu falei assim, olha, maravilhoso. Eu quero comprar, um dia que tiver uma camiseta, se precisar de alguma coisa. E eu sempre querendo gravar bateria para todo mundo, mesmo precisar de baterias. Aí eu falei para ela assim, olha, eu não consigo correr. Sim. Eu corro comigo, porque é muito sério você guiar. Sim. Tem que ter um preparo. E como é esse processo de guiar? Me conta assim, na prática, como que é? Odri. Para o pessoal entender um pouco. Odri. Tem uma cordinha, uma pulseirinha. Os PCDs do Corre Pra Ver, os deficientes visuais do Corre Pra Ver, eles nos fazem enxergar outro mundo. Olha que lindo isso. É difícil eu te falar como que é guiar. Você fala assim, Léo, mas é uma coisa simples, rotineira, e claro, né? E o tempo. Mas olha, o que você descreve, o que a gente compartilha e o presente que eu recebo deles é maravilhoso. Que lindo isso. É maravilhoso. Léo. E nada é por acaso, né? Não. E hoje você você já deve ter, assim, não sei quantas corridas com eles, né? E tem aquelas figurinhas mais carimbadas que estão sempre com você, não é? Tem. A Renata Mara, ela é uma psicóloga, dançarina. Sim. A gente... Renata, quero te trazer aqui, tá? Inclusive, a gente encontra amanhã. Mas tem várias pessoas, o Anderson, Renata. Anderson também é um amor, gente. O Anderson, tem o Martins e o Coelho, Sim, né? tem os dois. O Coelho, eu gravei uma música para ele. Que legal. Ele faz rap. Então, pude colaborar, fazer essas conexões. Então, o projeto ele envolve muita coisa. Aí tem uma pessoa que precisava entregar um livro. Então, o projeto é muito interessante. É muito legal. Aí Corre Pra Ver. Corre Pra Ver. Que você acha no Instagram, que as pessoas... Isso. Ai, que Instituto legal. Corre Pra Ver. E aí nessa hora foi perfeito assim, o que aconteceu. Casou, né? Porque na pandemia a gente perdeu um pouco ali no final da pandemia. No primeiro ano de pandemia, no final do primeiro ano. A primeira oportunidade eu comecei a ser guia. E tinha que ser alguma coisa livre, né? Que pudesse correr, que tivesse lugares abertos. A gente não podia ficar em lugar fechado. E isso foi excelente, né? Eu fiquei preso o tempo todo. Eu não conseguia ainda eu até te convidei para você me guiar. Pois é, E a gente tem que bolar uma maneira. Sabe um lugar ótimo? Na Parque das Mangabeiras. Eu já fiz essa leitura. A gente está fácil de fazer. Eu não consegui ser guia ainda do Pernas de Aluguel, porque geralmente eu trabalho fim de semana. Sim. E eu tenho que estar inscrito numa corrida. Tá, entendi. Mas são projetos que caminham juntos. E teve um dia... A gente começa caminhando, depois a gente pode correr um pouquinho, depois a gente caminha um pouquinho. Só para experimentar, eu não tenho ideia de como é. Odri, não tenho ideia. Por mim, eu falo sério, assim, já tá marcado por esses dias, sabe? Então tá, vamos combinar assim, aproveitar que tá esse tempo, né? Isso, antes da chuva, exatamente. Exatamente. Mas assim, é tudo vinculado, assim, essa questão que a gente fala tanto de saúde mental, eu acho que tem pilares. Sim. Uma coisa que deve fazer mal, já me fez mal, e acredito que pode fazer mal para umas pessoas, por exemplo, a questão das redes sociais, você se comparar. Nossa, isso é terrível. Não é? E outra coisa, o tempo, às vezes, já tive momentos assim, falei assim, não, hoje é dia de não, eu vou ter que sair do Instagram. Aí eu comecei a olhar mais, dar atenção para o YouTube, onde eu assisto muitos podcasts. Sim, sim. E comecei a gostar disso, e está me fazendo muito bem. Sim. E é engraçado que é uma coisa que eu vou confessar para você aqui, que nunca falei para ninguém, sabe? Mas eu tô me sentindo à vontade de falar isso para você. Eu cantando durante muitos anos, eu não tive coragem de cantar.
E aí eu comecei com esse projeto, Dudu, e foi na época da pandemia. Lembro. Né? E sempre compararam, sempre falaram, Adri, mas você não canta tanto assim. Mas eu não canto, não é para competir. Eu canto porque me faz bem, eu canto porque me dá liberdade. É um momento que eu tenho asa. Olha sabe? só. Então, nesse momento eu me sinto feliz. Então, eu faço de tudo para que seja melhor. Mas eu não estou aqui para competir. É como o podcast. Tem pessoas que têm N podcasts e eu não vou ser a melhor e nem quero ser pior e nem não há competição. Eu falo que se existe alguma competição aqui é comigo mesma. De ser boa, de fazer o melhor. E eu gosto de cantar, sabe? E era sempre ao lado daquela bossa, né? Que eu gosto da MPB e a bossa. Eu acho maravilhoso. E o seguinte, Dri, o que eu te falei de ter uma semana de propósito, claro que não são 7 dias para esse desespero, são fases que eu falo assim, não, realmente nessa etapa eu posso tal coisa, essa aqui tem que priorizar. Eu acho que deve ser feito. A gente deve, a vida é uma só, a vida é uma passagem rápida. Eu acho que deve colocar. E a gente tem que colocar pessoas do nosso lado que nos acrescentam, que somam, né? Que tragam. É feito, você falou, a visão e a experiência que as pessoas cegas levaram para você é única, né? Você fala com o olho. Você enxerga outro mundo. Se você pensar, é uma analogia louca, porque você enxergou uma outra coisa, né? E, Léo, e hoje você tá... Como que você tá, assim, a sua agenda é louca, né? Rodrigo, o mundo mudou. Antigamente a gente gravava 2 discos no mês, fazia, sei lá... por exemplo, na época que eu estava aqui, fazia às vezes 8 shows com 5 artistas diferentes. E tinha mais ensaios. Hoje não. Hoje eu fico mais em estúdio. Sim. Então eu produzo algumas aulas. Aí você faz as aulas também. Você está dando aulas no estúdio? Eu comecei a gravar umas aulas. Comecei recentemente. E eu gravo singles, né? Então não gravo disco, em estúdio gravo singles. Sim. Estou em turnê com o Vitor e Léo. Sim. E o que eu acho importante hoje, Dri, assim, uma coisa que me faz bem também, você fala assim, pô, você está no estúdio, gravando o tempo todo? Não. Não. Eu acho que hoje quem tem filtros, você se blinda também para você não pirar. Quando a gente fala de saúde mental, não é só... Não. Carregar 500 quilos, olha, pouco. São bagagens leves, né? E aí eu faço questão de marcar isso, porque às vezes tem coisa que distrai ou meio que transborda de informação. Então, esse mundo tá complicado. A gente já começa o dia sabendo de 2 guerras. Nossa, é muita correria. E você tá também, né, com um grupo no WhatsApp... Isso é importante. Pode parar. Pois é, isso é muito importante. Eu tenho 2 grupos de WhatsApp que não tem conversa. Eu sou administrador. Sim. E quando eu vejo alguma coisa, eu posto lá. O que acontece? Dri, a gente faz com o que a gente tem, com a ferramenta que a gente tem. O mundo está mais distante. A gente consegue estar mais em contato com a pessoa conversando do que às vezes encontrando. É verdade, Ficou assim, verdade. Beleza, ninguém vai mudar isso. Mas enfim. Eu sei, vou te falar, Léo, pelo WhatsApp é quase impossível conversar com você. Por quê? Porque você pessoalmente, você é muito mais, você se doa mais. E no WhatsApp é mais mãozinha, verdade. E tal. Você fala, por isso gente, que eu gosto de ligar. será que ele tá feliz? Será que ele tá triste? Porque eu sou uma pessoa assim. E as pessoas que me conhecem são muito engraçadas. Que eu falo, você não vai pôr coraçãozinho pra mim, não? Eu acho que você não tá gostando do que eu tô falando. Mas olha só, às vezes eu converso com pessoas mais novas. Eu falo, Léo, eu não posso falar. Escreve. Você tem toda a razão. Não é? Toda a razão, já me chamaram a atenção. É completamente diferente, mas eu prefiro falar por telefone. Melhor. Tem que ser. Aí o que acontece? Esse trocadilho desse pó parar tem a ver com pó. Mas pó parar. Pó parar, tipo assim, desse pensamento, então vamos filtrar. Para um pouco. Um dia desse alguém perguntou assim, pô, mas quais foram os tratamentos para você melhorar isso? Não sei o que. Eu falei assim, olha, uma das coisas, eu busco conteúdos que sejam bons para mim. Sim. Eu não estou em busca de felicidade. Sim. Não é essa coisa de motivacional, remédio. Né? Nada disso. É uma coisa mas que tem uma frase ali, passando para as pessoas. Essa frase aqui, ela reflete. Não tem nada a ver com religião. Sim. Assim, Dri, eu vou fazer uma propaganda aqui. Tem que fazer. Não com a intenção de puxa, esse grupo, eu preciso encher ele. Mas assim, se alguém quiser entrar pelo Instagram, eu mando o link. Isso, e a gente pode colocar no YouTube, gente, aqui no YouTube, no canal, que vocês vão escrever e compartilhar. Nós vamos colocar aqui os 2 links do WhatsApp, inclusive da página do Léo também. Isso. Que é uma forma, Adri, eu tenho que compartilhar. É muito legal. Eu não vou esperar isso, assim...
É uma coisa diária. Isso é o que muito eu faço. bom. Então, tudo isso que aconteceu, dessa dificuldade, isso fala assim, o que eu quero para mim, o que eu quero para o outro, o que eu não quero para mim, que é muito importante. Mas a gente não querer desistir, eu aprendi isso, eu não conseguia desistir de nada. Já quebrei muita cara por isso. Às vezes desistir é a melhor opção. É a melhor opção. Às vezes não ter razão também é a melhor opção. Também. Me fala, Léo, só pra gente concluir. Você acha que... O que falta de sonhos para você? Odri. Nesses tantos mundos do Léo. Odri, eu tenho vontade de morar próximo à natureza. Eu tô morando, você tem que ir lá em casa. Olha, aí tem os cachorros. Pois é. Eu acredito que eu tô com 7 cachorros. Nossa, é maravilhoso. É uma matilha. Uma matilha. Odri, eu não tenho pressa, sabe? Eu sou, assim, eu aceito, né, várias coisas, realidades. A minha vida, ela tem altos e baixos, assim mesmo, em todos os sentidos. Mas uma coisa eu acho que a pessoa tem mais qualidade de vida hoje, não é que tá se matando de trabalhar, nada contra tomar remédio, pelo contrário, não me entenda mal. Não. Mas assim, que saia da sua natureza, que saia da sua qualidade de vida ou de família, ou de que quebre esses pilares que possam fazer, que tem muito valor. Então assim, gostaria de morar numa praia? E gostaria. Não gostaria. Não, eu falo assim, próximo ao mar. Você gostaria de morar próximo ao mar? Próximo à natureza, Adri. Olha, você pode morar, por exemplo, numa montanha. Também, é porque que é gostoso. Você gosta do mar? Gosto. Que bom. Vento, eu tenho asma, né? Eu gosto de lugar que possa ventar muito, não tem essa coisa com frio. Eu gosto de um ambiente mais frio. Eu tô achando o mundo um pouco barulhento. Nossa! Olha, onde eu tô morando, quente. Onde eu tô morando, Léo, é perto do topo do mundo. Sei. E não por um acaso, de novo, tem um estúdio de música que eu tô montando, que chama Panela de Expressão. Olha só. E que quem me ajudou nesse nome foi o Fabinho Gonçalves. Que legal. Sabe? Meu professor de música. Não, é o Fabinho. Mais novo que eu, mas meu professor. Beijo, Fabinho. Vou te trazer aqui também. E aí eu tô montando, ainda não tá todo organizado, né? Que eu preciso ainda me ajustar na casa. É uma casinha de madeira, uma casinha de boneca, com cachorro. Levei minha mãe para morar comigo, então tá sendo... E lá tem vento, tem passarinho. Eu te convido para sei lá um dia. Puxa, obrigado, aceito. Com tempo, se for pra gente fazer música também. Vamos. Às vezes o estúdio não tá 100% pronto, mas tem como a gente fazer registro, alguma coisa, né? Odri, eu acho essa coisa dos sonhos, assim... O que aconteceu comigo na segunda foi um sonho. Foi um sonho que eu falo assim, foi uma... Não vou falar notícia boa, mas foi uma boa coisa. Na dificuldade. Eu aprendi a ver muitos valores na dificuldade. Sim. Não é somente naquele livramento ou do mar abrir, nada disso. Então eu comecei a perceber assim, a importância de momentos como hoje. Eu não vim aqui para ficar emocionado. Eu fui pego de surpresa. Mas acontece. Mas acontece. Eu não sou aquele cara que fala assim, com aquele ângulo maravilhoso, puxa, aquela roupa, aquela perfeição. Te confesso que eu acho que eu tô querendo ficar próximo à natureza. Essa frase nasceu agora. Eu tô querendo ficar mais próximo à natureza porque eu me encontrei com a minha natureza. Sim. E a sua beleza é rara, né, Léo? Porque você se doa, isso é muito raro. Você um dia falou comigo assim, Dri, eu quero te ajudar porque isso aqui é uma coisa que eu gostei, que eu gosto de ajudar, eu gosto de estar em projetos assim. Então você é uma pessoa que se doa, é uma pessoa livre, é uma pessoa que passou por vários processos como eu passei com muitas pessoas já passaram, e simplesmente você ainda continua um caminho pela frente e sonhando. Isso é muito bonito, né? Eu sonho continuar enquanto tiver que ser assim, sabe? Eu não tenho mais esse apego, Dri, eu acho que, não sei se tem a ver também com a idade, ou com a gente vive... Tem também. Que a gente acha que a vida, não, agora vai acontecer tal coisa, não, se eu fizer tal coisa vai acontecer. E tanta coisa que eu sonhei não aconteceu, e aconteceu coisas ótimas. É o processo. Aí isso desconstruiu até a minha forma de pensar, assim, às vezes, em futuro ou em sonhos. Então eu fico... Como hoje, por exemplo, você me deu um presente de participar aqui. O presente é você estar aqui Isso eu nunca comigo. Sonhei. Então eu falo sério. Tipo, que assim, delícia. Assim, nunca sonhei. Eu participo de alguns, às vezes, podcasts de música, mas acaba tendo uns causos engraçados. Sim. Mas essa coisa de poder compartilhar, assim... a vida, né? A vida...
Rodrigo, tá todo mundo numa luta. Tá, uai. Quem tá nesse planetinha azul aqui tá lutando. Só que, claro, um dia às vezes você tem uma semana mais tranquila, mas verdade. Todos nós temos problemas. E baixar um pouco, porque para essa atmosfera ficar mais tranquila, né? Léo, obrigada pelo presente. Eu amei. Amei, querido. Drico, gosto muito de você. Obrigado. E parabéns e desejo vida longa ao projeto. Parabéns para todo mundo. Esse foi um podcast com Léo Pires. Aí aqui vocês vão se inscrever e o próximo podcast vocês vão amar também. Obrigada a todos. Um beijo. Até o próximo.